Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Glória a Jesus. Só tira assim um pouquinho o grave. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bênção. Feliz por estar aqui juntamente com os irmãos, dando glória a Deus misturado com aleluia, não é verdade? É bom demais. Esse processo, ele não é mediante aquilo que eu quero que ele seja. Recebeis o vosso povo. O povo romano, ou a igreja que foi fundada em Roma, não era um povo desorientado socialmente. Eles tinham um pensamento filosófico, eles tinham um pensamento racional para poderem caminhar, viver em sociedade. Podemos entender isso quando Paulo ele vai começar a carta dele, que é um dos maiores, é um dos mais poderosos escritos já que existe na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Porque Romanos ele já começa trazendo um povo a um concerto, trazendo um povo a uma realidade. Ele começa trazendo o povo a uma seriedade divina, a uma seriedade única. Para falar o que Paulo está dizendo aqui aos Romanos, ele teria que ser no mínimo muito corajoso, porque ele vai tocar na carne, ele vai tocar no orgulho, ele vai tocar na mente da pessoa, ele vai tocar na alma, no espírito, ele vai tocar na estrutura de toda a sociedade humana. O que há muito tempo atrás, em nossa época, não era aceito, não era conforto, não havia uma conformidade social. Hoje existe, hoje tem, hoje pode, hoje é aceito, mas aqui na Bíblia, Paulo traz aos romanos um pensamento totalmente diferente. Poderiam ser igreja, mas uma igreja pura. Poderiam ser igreja, mas uma igreja separada, diferente. Poderiam ter um nome de igreja, mas não poderiam apenas ter um nome. Tinham que ser igreja de verdade. Poderiam carregar a Bíblia, poderiam se vestir como crente, mas não era apenas se vestir como crente. Tinham que ser de fato. E nós vamos pegar o ensinamento bíblico que Jesus ele vai nos dar assim: quem pratica é aquele que é o crente, mas aquele que apenas ouve é negligente. E ele vai pegar a construção de uma casa, vai colocar aquela construção sobre uma rocha ou sobre a areia, e as duas calamidades, ou a calamidade é a mesma para as duas. Não há diferença. A diferença está no impacto da tempestade, do reboliço, do problema, da dificuldade. Porque aquela que estava superficial foi levada, mas aquela que estava fundamentada na rocha, ela permaneceu firme. E quem é a nossa rocha? É Jesus. Mas o que nos solidifica nele? Não é hino, não é aquele pensamento no TikTok que você vê que é cristão, não é aquilo. A única coisa que vai solidificar nós, nos solidificar na rocha que é Cristo, ainda é a palavra. É a palavra que te firma, é a palavra que te mantém de pé, é a palavra que me mantém na linha, no eixo de Deus. Sem ela, eu não sou nada. Eu já não sou alguma coisa com a palavra. Sem ela, então, já não existo. Porque quando Deus ele olha, ele não olha para um povo desviado, ele olha para a igreja. A intenção de Deus não é com o pecador praticante do pecado, é com aqueles pecadores que foram lavados, remidos, santificados pela palavra, limpa
manifesta a ira de Deus. E nós temos que entender isso por quê? Porque nós estamos lendo um texto, ou um trecho do texto da epístola, da carta aos Romanos, aonde já começa a dizer assim: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como fazer isso? Porque eu estou atrás de uma cura e uma libertação, igreja. Só que tem gente que vem para o nosso meio adorar e não é liberto. Tem gente que entra nas nossas reuniões e não tem libertação. Pode ter passado pelas águas, pode achar que faz acontecer, mas não é liberto. Há uma cura que precisa acontecer. E a cura ela não acontece no ímpio lá fora primeiro, não. Ela tem que acontecer no crente primeiro. É eu que tenho que vivenciar isso. Como é que eu vou estender a mão ao enfermo, estando eu enfermo, estando eu não liberto, estando eu aprisionado em alguma coisa? Não tem jeito. Então eu tenho que olhar para a minha vida e entender como está o meu culto racional. Porque primeiro Paulo vai dizer, pela compaixão, misericórdia, que apresenteis o vosso corpo. Ele não está falando do corpo da igreja, ele não está falando de um corpo estranho, não, ele está falando do nosso corpo. Apresenteis o vosso corpo. E como a gente tem apresentado o nosso corpo a ele? Como você tem entrado na igreja? Qual é o seu pensamento? Eu nunca fui no baile, mas eu sei que aqui dentro não é um baile. Eu nunca fui em encontros amorosos, mas eu sei que aqui dentro não há encontro de namoro. Entrou dali para cá, é família. Marido e esposa. Esposo e esposa não existe. Viemos aqui adorar a Deus. Você não tem que depender do seu esposo para adorar a Deus, não. Você tem que abrir o seu coração. Porque a salvação não é por meio do seu esposo, ou esposa, ou filho. A sua salvação é individual, irmão. A sua adoração é individual. A sua libertação é individual. A sua cura é individual. Mas que é isso, pastor? Tem cura que é familiar? Tem. Mas tem aquele momento que quando você passa daquela porta para dentro, é você e Deus. É o seu coração sendo aberto para Ele. Aleluia. É você pegando os seus pensamentos de preocupação com o seu filho, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com os seus anseios, com as suas intrigas, e começar a levar a Deus. Deus, eu estou assim, me ajuda, eu quero pensar sair daqui, eu quero deixar isso, eu não quero mais isso. Eu quero ser liberto. E para isso acontecer tem que haver um movimento em mim. O salmista lá do outro lado vai gritar assim: há um coração contrito e quebrantado, fala para mim quem é que despreza. Eu posso desprezar. Você pode entrar ali lá, mas eu olhar para você e não está nem aí. Mas existe um que quando vê você chorando, na realidade ele já está com você. Quando ele percebe o seu coração contrito, não há nada que fica na sua frente, porque ele se levanta.
de verdade. Para com essa superficialidade. O que tem matado o crente não é o pecado lá fora, porque a palavra pecado é errar o alvo, correto? Aonde é que eu erro o alvo? Por que eu fico cego? Por que eu fico surdo? Por que eu fico mudo? Paralítico? Fico sem ânimo? Estar na igreja é a mesma coisa eu estar na praça da minha rua. Estar na igreja é mais um lugar para eu ir, porque à noite não tem outro lugar para eu ir. Eu perdi o ânimo, o prazer de sentir Deus. Eu não sinto Deus porque alguém ministra o louvor ou prega, não. Eu tenho que vir de casa com a presença dele. Alegrei-me quando me disseram. Sabe aquele sentimento? Eu estou indo não é a qualquer lugar. Eu estou indo na casa. E essa casa tem um dono. E esse lugar tem uma presença. E se nesse lugar a presença não tiver, não tem problema não. Eu estou chegando lá. Porque ela não está no tempo vazio. Ela está quando eu chego. Ela sai quando eu saio. Mas quando eu estiver, eu quero sentir a presença do Espírito Santo. Porque é Ele que me completa. É Ele que me enche. É Ele que me cura. É Ele que me liberta. É Ele. Ser o nosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Pare e pensa. Paulo disse que no céu se manifesta a ira de Deus. Qual é essa ira? Não, irmão, mas essa ira aqui não é para a igreja. Essa ira aqui é sobre os ímpios, ó. É sobre a injustiça dos homens que detêm a verdade e justiça, a verdade. Mas o que é verdade hoje? Qual tem sido a sua verdade? Vocês estão louvando quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Sabe o tamanho do seu Deus de verdade? Ontem eu estava ministrando sobre a caverna de Elias, e eu disse que só vai por aquele caminho quem conhece Deus. Por quê? Porque quando Elias chegou na caverna, não era um caminho de derrota. Ele foi ao monte de Deus, e Elias conhecia Deus. Como? Quando ele entrou naquela caverna, Deus falou assim: que fazes aí, Elias? Quando Deus veio se aproximando de onde Elias estava, aconteceram 3 fenômenos: vento, terremoto e fogo. Por que Elias não saiu? Como saber que é Deus quem está falando comigo? O mundo ele conseguiu entrar pela defesa da igreja, e hoje já não é mais uma igreja santa, é uma igreja misturada. Tem reflexos do mundo dentro da igreja, na adoração da igreja, nas mensagens da igreja, porque hoje o pregador ele tem que ser coach. Não, você é o queridinho de Jesus. Não, você é um vaso que Jesus está preparando. Calma. Não, se você fizer isso, Deus te dá aquilo. Mas cadê a cruz? Cadê o negar a si mesmo? Não há uma transformação se não houver a inserção, se não houver a aplicação da palavra genuína. Eu vou
continuar na minha superficialidade, a geração que vem atrás, ou melhor, na frente, a geração que está se levantando, é só a graça do Cordeiro. Onde é que você daqui a pouco, essa rapaziada está chamando, está colocando no sino da igreja, chamando Deus de velho? Ô velho, me abençoe aqui, velho. Chamando ele de você, já estão? Eu confesso aos irmãos uma coisa. Quando canta assim, ó, só quero ver você. E outros livros que tem você. Eu não entendo. Eu olho para o meu pai e falo assim: o senhor pode me emprestar o meu pai de carne? Por que Deus eu chamo ele de você? Perdeu-se! Porque o mundo entrou dentro da igreja. E eu que sou de uma nova geração, eu que estou aderindo ao pensamento do mundo, estou aceitando as coisas como elas são. Afinal de contas, eu estou empregado. Eu não tenho que me preocupar se o vizinho da esquerda ou da direita vai para o céu ou para o inferno. Eu não tenho que me preocupar se o meu vizinho ou a minha vizinha, ela está lá em prantos porque o filho dela está em outro canto. Eu não tenho que me preocupar com a alma que clama. Estando na minha casa, bem, o resto não me interessa. Há um equívoco, porque a igreja que eu preciso entender que ela é uma militante. As portas do inferno que não prevalecem, mas está acontecendo ao contrário, sorrateiramente. Estamos sendo minados. A nossa fé está sendo minada. O nosso ânimo está sendo minado. A correção tem sido fraca, porque temos medo de entristecer o coração. Tu tem que ter medo é da pessoa que está fazendo errado ir para o inferno. Por isso a correção não é uma vara que é colocada como é que eu posso dizer assim, ao uso de pessoas que não sabem corrigir. Não. A correção, ela é exigida de quem enxergou o erro. Como corrigir? O adolescente hoje bate na mãe e no pai. Os filhos, as criancinhas, entram na escola, desrespeitam a professor. Ai, e dentro da igreja, porque nós estamos degradando com três coisas: o ensino da escola, o ensino dos pais e o ensino da igreja. O que prevalece dos três? Se correção matasse, eu não estaria vivo. Eu lembro de uma coça que meu pai me deu até hoje. Nunca mais eu esqueci daquela coça, nunca mais eu fiz o que nunca mais, irmão. E eu lembro de eu rodando no chão. Ó, eu lembro, irmão, até hoje. E dói. Mas eu nunca mais fui mesmo. Eu tenho um corte aqui na orelha, porque eu mesmo obedeci a minha mãe. Eu estava estudando, sentado à mesa ali. Levantei, terminei achando poderoso. Levantei eu. Ô meu filho, fica aí, estuda. Não, mano, eu vou ali. A pipa voou, eu puxei atrás dela. Arrebentei o portão da vizinha, estou dentro do dock, fui o primeiro a pegar a pipa. Quando eu virei, o rapaz colocou a mão aqui,
marca de desobediência. Imagina a marca que fica no espírito, na moral, na ética, no percurso da caminhada cristã, quando eu desobedeço a Ele, a palavra, há um desvio no caráter. A desobediência não é algo de pirraça, não. A desobediência, ela modifica o caráter da pessoa. E Paulo vai tratar os romanos com peso. Ô geração, vamos sim, vamos terminar, tá? E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que está a sua mente hoje? Ah, pastor, eu tenho 10 anos de evangelho. Eu tenho 7, já vi de tudo. O irmão ali falou mal de mim, o outro ali não gosta de mim, não vai com a minha cara, o outro ali é só o sangue, o outro, ao invés de prestar atenção nos problemas dele, está querendo prestar atenção nos meus. O outro ali, ao invés de pegar na corda e ajudar, ele só atrapalha, só critica, não faz nada direito. Legal, né? Ao invés de unir, se dividem, se separam. E não vos conformeis com este mundo. Sabe qual é a única forma de nós não nos conformarmos? Não permitirmos que o mundo entre em nossas casas. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Hoje é o século da pós-modernidade. Então pode tudo, faz tudo. Eu posso ser crente à noite e pela manhã eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ir à igreja do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Eu posso cultuar a Deus da forma que eu inventar. Não! Aonde é que a igreja ela renova o entendimento dela? Tem que levantar de novo, né? Aonde é que a igreja encontra o caminho dela? A pergunta que precisa ser calada é: tens tu lido a Bíblia? Meditado nela? Qual o tempo que você passa com a Bíblia? Você conhece de perto? Eu dormi em cima deste livro. Teve um dia que eu estava deitado na cama, uma Bíblia aberta a outra. Nessa época eu era casado, eu babei, eu dormi assim. E ainda minha mãe, quando acordou, ela viu um anjo de asa aberta. Eita, aí que eu vou dormir mesmo. Traz isso! Se torne íntimo da Bíblia. Se torne íntimo desta palavra que vai renovar, transformar o seu entendimento. O seu entendimento de 20 anos atrás tem que ser renovado. Mas não é renovado segundo o mundo. É renovado segundo a palavra. Eu só vou experimentar
a vontade de Deus na minha vida quando o meu pensamento não for o meu. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Visto que o pensamento de Deus é mais alto, ou são mais altos do que os nossos, os caminhos que Ele tem também são. Qual é a igreja que eu tenho apresentado ser? Uma igreja conformista ou uma igreja transformada, renovada? A igreja conformista, ela se vestiu do mundo. Você vai olhar para aquele crente, ele vai te cumprimentar com a paz do Senhor. Ele vai orar igual você ora. Sabe aquilo que o salmista falou de pôs um novo cântico na minha boca? É momentâneo. Não é pelo fruto que eu conheço a árvore. Vai ter um momento em que você vai ver o fruto desta árvore. A maior crítica que nós temos não são das pessoas, não é das pessoas, é da Bíblia, é dela. Há quem diga que nós não precisamos pagar o preço, sacrificar, porque o maior sacrifício já foi. É verdade. Mas por que eu tenho que carregar com isso então? Por que eu tenho que negar a mim mesmo? Então não é um sacrifício. Por que eu tenho que ir pregar? Não é um sacrifício. Ah, pastor, mas é um trabalho de 7 à meia-noite. Não tem tempo para pregar? Não tem. E quando você está na rodinha lá contando piada? E quando você se reúne com os amigos, mas não sai um Jesus da boca? Estou na escola, eu não preciso pregar, não precisa. É porque tu não sabe, não tem intimidade com a Bíblia, vai pregar o quê? Qual é a oportunidade que Deus está te dando para poder ministrar a palavra? Ah, pastor, mas isso aí que está escrito aí em Romanos era para aquele tempo lá, né? Que o crente tinha que pregar para a igreja crescer, é verdade. Hoje os crentes são light, né? Eu não estou falando light porque não pula, não corre, não faz nada disso. É porque só pega as bênçãos da Bíblia, não pega a correção dela. Guarda o que tens, para que ninguém tome essa coroa. Ah, Senhor, mas eu no tempo lá, eu dei até golpe de karatê, eu falei, eu profetizei. Aí lá naquele dia, ele vai pegar, vai passar a mão na sua cabeça e falar, oh, realmente você fez não. Ele vai falar assim, se afaste de mim, eu não te conheço, quem é você? Nunca te vi, não sei nem o teu nome. Mas aqueles que foram fiéis até o fim,
Ele chama pelo nome. Lembra de Elias? Que fazes aqui, Elias? Samuel, Samuel. Sabe por que Deus chama pelo nome? Porque quando Deus olhou para aqueles homens, porque para Deus não tem criança, para Deus não tem jovem, adolescente, não tem nada disso. Somos homens. Ele viu a sinceridade do coração. Tu não sabe qual era o compromisso de Elias antes dele ser chamado no capítulo 17, dele aparecer. Tu não sabe o que Elias fazia. A história não conta. Não há registro. Quantas vezes Elias orava, buscava, mas só fala que Elias apareceu parando a chuva. E aí, irmão? Ninguém tem que saber o que você faz, não. Mas tem uma rua na sua casa que quando você, lá dentro da sua casa, no seu quarto, se derramou o Senhor, na hora que você sair pelo portão da sua casa e começar a caminhar, você não vai estar sozinho. Vai uma presença junto com você. E é essa presença que liberta onde você passar. Tem um porém. Tem um porém. Como somos conhecidos pelos nossos vizinhos? Aquilo ali não é crente, não. Briguei com ele. Ah, mas eu estou na razão. Que razão você tem? Que razão eu tenho? A única razão que a Bíblia me fala é: pede perdão. Ah, mas eu entendo. Eu sou ser humano igual a você, irmão. Tem hora que o sangue sobe, fica maior que a gente, e a gente não consegue segurar, né? Mas acabou a tensão, reconcilie-se. Porque todo mundo que está aqui é realmente fadado ao erro. Eu erro. Mas a questão não é permanecer nesse erro, é consertá-lo. E eu tenho que ser realmente. Eu vou entrar numa zona de humilhação outro dia. Não estava descendo a pessoa, sabe? Terminando. Não estava descendo a pessoa. Aí passou um mês, 2 meses, 3 meses. Deus me deu uma bênção. 2. E aquilo começou a incomodar. Olha, não estava errado, não. Aquilo começou a incomodar. Falar: ah, meu Jesus, faz isso não. Olhava assim. Não. Aí tem uma hora que eu respirei fundo. Fui até o cidadão, olha, com aquela vontade, né? Ah, Jeová, está arranhado não, tá aí, tá? Ah, Jesus, liberta eu. Ah, dá fogo, vai. Cheguei perto do cidadão, olha, me perdoa. Quando eu falei assim, me perdoa, eu falei, e ele me deu um abraço, a cabeça me caiu aqui.
Então eu vou lá e peço perdão. A atitude é exigida de mim, não dele. Por quê? Porque Deus tem um trato contigo. É com você que Deus está falando. Uma coisa mais, nesse culto racional seu, qual é o seu lugar? Imagina eu cantando, a voz do bairro, e a minha esposa ainda tem uma me convidar, me chamar para poder cantar junto com ela. Irmão, aí depois eu tenho que ouvir assim, nossa, lá canta bem, né? Agora a pessoa assim, e eu estava lá, não. Qual é a posição que Deus tem? Deus me deu aqui, eu amo louvar. Pensa, tem treinado em casa? Tem ensaiado? O meu dom é tocar. Irmão, eu só sei fazer posição. Sei fazer mas não tenho prática. Não adianta colocar esse instrumento na minha mão. Não vai fluir nada. Vamos pegar ele e quebrar na minha cabeça ainda. Mas eu amo. Tem ensaiado, tem se dedicado no mistério. Não, eu quero pregar. Ótimo. Uma receita para você que aí é a minha área, eu posso. Desde os 12 anos. Terminei a faculdade teológica e uma pós-graduação, prática pastoral. Mas é para o senhor? Não é para o senhor nada. Não é para mim nada. Se eu quero apresentar o meu melhor a Deus, começa nas pequenas coisas. Desde a arrumação da sua casa, porque Deus não entra na bagunça, até a sua arrumação aqui na igreja, e principalmente com as coisas dele. Culto racional, não é um culto irracional. Eu vou lá, eu não sei, vou lá, vai não, aqui não é mundo, aqui é igreja. Aqui é um tempo para adoração. Aqui é um tempo para cura, para libertação. E isso só vai acontecer quando os instrumentos dele, que Deus ele estabeleceu na casa dele, se posicionar onde ele mandou. Pastor, não quero pregar, não quero orar, eu tenho que terminar, Jesus. Ore, irmão. Pega essa mão abençoada que Deus te deu. Entrou alguém ali, já estende ela. Aí, Jesus. Toca nele agora. Entrou alguém enfermo, já fica na intercessão. Senhor, cura. Havia um secretário em um ministério. Estou terminando, gente. Eu prometo para vocês. Esse secretário era extraordinário, exílio como secretário. Eu estou contando do que eu vivi, não do que eu ouvi, não. Eu só não vou chamá-lo. Só que o pastor resolveu colocá-lo como segundo presidente. Até aí, continua aí. Quando ele assumiu, a igreja tinha quase 30 jovens. Em 2 meses.
foi reduzido a menos de 10 jovens. Até hoje, a igreja é vazia. Sabe por quê? Porque eu acho que eu posso fazer. Eu acho que eu tenho o dom para fazer aquilo. Eu não tenho. Eu não tenho o dom de Deus para cantar. Como assim? Não tenho. Meu irmão toca com a maravilha. Até inveja santa, se é que existe. Nossa, mas ele toca demais. A irmã, meu dedo até se pus assim. Não vai. Não vai, irmão. Eu tentei. Não foi, a Bíblia foi. Ó. Ah, mas você tem que se limitar. Não, você pode fazer. Mas quando você for fazer, pague o preço praticando. A Bíblia é uma prática. Você a pratica desde o momento em que se converte, em que se torna templo do Espírito Santo. E não nos conformeis com este mundo. Curarmos na mente. Vamos ter um corpo saudável. Por que é que você acha que Jesus é a cabeça da igreja? Agora imagina se o Glauco fosse a cabeça da igreja. Misericórdia. Ah, rapaz, que igreja doida que seria. É, irmão, ó, umas loucuras que, ó, mas Jesus não. O meu Jesus, ele está olhando para você e para mim aqui, e mesmo sabendo que nós somos falhos, a compaixão dele está sobre nós. Permita que essa compaixão faça que quando você entrar no lar de alguém que está debilitado, sinta ela. Não é a sua compaixão, não é a sua. É a compaixão de Deus, divina, que vai fluir por você. Mas qual é a sua posição aqui? Para o que Deus te chamou nesta vasta obra? Para pegar isso aí é ordenança, você querendo ou não. Por isso que é a sua obrigação de estudar a Bíblia. Qual é a sua ocupação? Lembra de Jonas? Qual é a sua ocupação? Qual é a direção que você tem tomado? O que tem te desanimado? Daqui a pouquinho você vai entrar em casa e o que você vai ver lá dentro? Qual é a realidade da sua família? Lembre-se que enquanto você estiver de pé, não é porque você está sozinho ou sozinho, mas o guarda de Israel, quando você entra na sua casa, ele já te recebe com vitória lá dentro. Ele te recebe com vitória para o seu esposo, para o seu filho, para o seu parente. Sabe quando você pega na roupa do seu filho e você vai lavar? É as suas mãos. Seu filho vai colocar uma camisa e vai num show. Mas o seu filho não sabe que aquela camisa, ela tem um selo da proteção divina. Ele vai entrar, ele vai sair. Ele vai entrar de novo e vai sair. Mas vai ter um dia que ele vai entrar lá e vai se incomodar. E eu vou guardar aqui. E quando isso acontecer, tu vai ver que Deus esteve ouvindo a sua oração todos esses dias.
dias. Só que apresente-se a Deus. Apresente-se a Deus. Apresente-se a Deus. Conforme Paulo acabou de nos ensinar. Sabe aquela ira que ele prega ali? Ela é apaziguada quando alguém que ora e se aproxima de Deus está no ambiente. Todo mundo pode estar alvoroçado, gritando, mas é você chegar e as coisas impõem o seu devido lugar. Não é porque você ou não, é por causa da presença que está aí. Traz ela para fora, irmão. Você é um soldado de Cristo. Tu não é um derrotado, não. Levanta a cabeça. Se o negócio quer te ver injuriado, levanta a cabeça, debocha dele, faz igual isso. Começa a debochar do inimigo. Não quer, você quer. O que não pode acontecer é você parar. É você recuar. Mas enquanto você estiver ali, no mesmo ritmo, ó, na mesma pegada, eu estou orando, não está acontecendo nada, você que pensa. Eu estou orando, mas as coisas estão piorando, deixa acontecer. Eu estou orando, mas o movimento não está acontecendo, está acontecendo. Só que não é no seu pé, não é na sua maneira, é o anjo. O anjo havia sido ordenado há 21 dias. Há 21 dias ele havia sido ordenado, mas ele só chegou lá quando ele era para ter chego. Calma, irmão. Continua. Pode ser hoje. O dia do crente só acaba quando a promessa se cumpre. Qual é a diferença de Deus para Deus de um dia para o outro? Nenhuma. Então, enquanto para mim vira para o dia primeiro, para Deus ainda é o dia 28. Para Deus ainda é aquele dia lá atrás, há 10 anos que ele fez uma promessa. Para você passou 10 anos, mas para Deus foi ontem. Foi agora aconteceu. E ele viu que nesses 10 anos você continua no mesmo caminho. E eu tenho que parar por aqui. Deus é fiel para cumprir na sua vida a promessa que Ele te fez. Só não se conforme, não se entregue, não se perca. Ele ainda está no barco. O irmão contou aqui, olha. Todo mundo queria correr. Quer correr para onde? Cheio d'água. Oxe. Era lá. Acorda lá, o menino. Acordou Jesus. Houve mudança. Sabe aquela? Lá na caverna de Elias houve uma calmaria. E o Espírito do Senhor falou assim: Elias, uma voz mansa, olha, o dia, as coisas podem estar corridas, você não. Calma. E deixa o Espírito Santo guiar o seu coração. Ele vai te revelar o caminho certo, a decisão certa, o mover certo. Eu ia fazer uma loucura numa escolha. Aí Deus colocou eu no momento certo, no lugar certo. Eu não sabia que era o lugar certo, no momento certo. Mas aí eu passei a entender que era o momento certo, no lugar certo, quando deu certo. Porque eu falei com a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo, que Deus
Mas sabe quem sabe disso? O seu Deus. Ele nunca vai te guiar para um caminho errado. Amém, igreja? Amém. Deus continue abençoando os irmãos. Deus continue abençoando o pastor Alves, a sua família. Mami, obrigado. Tá, glória a sua família, Deus abençoe. Os irmãos aqui, fico feliz por estar, tá? E, poxa, que Deus nos prepare mais cultos como esse. Amém. A gente dá a glória a Deus, misturado com esse aleluia. É muito bom. Amém. Se passam os seus pés. Pai, eu quero agradecer aqui por essa oportunidade. Eu passei aqui, Senhor, um pouquinho. Mas eu creio, meu Deus, que por tudo que nós vivenciamos hoje cedo, a Tua graça, ela veio sobre nós. E em resposta à cura e libertação, eu venho pedir ao Senhor aqui saúde para os Teus filhos. No Espírito. Não que eles não tenham, não é isso. Mas aquele alimento que Elias comeu para que ele caminhasse mais. E seja o Senhor concedendo a esta igreja hoje. E tudo que se levantou caia por terra em nome de Jesus. Pai, levanta aqui, fortaleça aqui os teus soldados. E confie na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Amém. Graças a Deus, amados. Em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor por essa palavra do pastor Cal. Em nome de Jesus. Quero convidar nossa evangelista Maria Helena, que é coordenadora do Ministério de Oração, vem aqui à frente. Ela vai estar agradecendo ao Senhor por essa palavra, por este culto. E o pastor Brau vai estar interpretando a bênção. Em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Cumprimento a igreja mais uma vez na paz do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus. Ó Senhor, a tua palavra tocou no fundo do coração, Senhor. Foi mesmo como uma espada, Senhor, que foi lá na espinha, Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, que nós venhamos, Senhor Jesus, realmente sermos racionais, Pai. Que nós venhamos mesmo, Senhor Jesus, ouvir a tua voz, Espírito Santo. Que nós venhamos rejeitar, Senhor Jesus, os motivos do mundo, Senhor, na nossa igreja, na nossa vida, Senhor. Pai querido, que nós venhamos ser obedientes a Ti, Senhor. Obedientes e ouvir a Tua palavra, Senhor. Porque, Pai querido, o Senhor é o que sabe tudo, Senhor. O Senhor vai aonde os meus olhos e os vossos olhos não alcançam. O Senhor vai aonde os nossos pés não pisam. Então, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor, que eu creio que vai ficar gravada dentro do nosso coração. Que ela veio hoje para nos edificar, Senhor, para nos ensinar, Senhor, porque o nosso alvo é a cruz, Senhor. O nosso alvo é Tu, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por Senhor nos ter escolhido, Senhor. E que nós, Pai querido, nunca venhamos esquecer, Pai, de onde um dia o Senhor nos tirou, Pai, e de onde hoje o Senhor nos colocou. Obrigado, Jesus. Muito obrigado do fundo do coração. Esta é a oração de paz, eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam aquilo do Senhor, não só hoje,
mas para todo sempre. Digamos. Amém.